Eu não gosto muito da palavra ilustração. Etimologicamente, né, tem até um texto da Edith Derdick no site da Emília, que fala um pouco sobre isso. É carregada essa ideia de iluminar, de explicar alguma coisa. Ao meu ver, também a palavra ilustração está ligada um pouco à ideia de prestação de serviço, de trabalho, de fazer referência a algo que foi dito. Ela não tem a plenitude que eu imagino que a linguagem visual deva ter. Ilustrar é uma função da imagem. Restringir, no caso do livro especialmente, restringir a imagem à sua função é limitá-la. Então eu gosto muito da ideia de pensar a palavra desenho. E desenho também pensando um pouco nessa relação que a palavra desenho tem com design, no inglês, né, que tem a ver já com projeto. Por isso desenhar é projetar. E no caso do livro, é muito comum perceber, especialmente nesse tipo de livro, que é o chamado livro infantil, livro para a infância, ele tem uma abertura muito grande para a criação visual, plástica, arquitetônica da obra. Ele tem uma abertura muito grande para a voz do artista visual. Então é muito comum ver um artista visual que trabalha a chamada ilustração, eu vou chamar aqui de desenho, que pode também ser foto, que não necessariamente precisa ser o desenho, a grafia como a gente identifica o desenho, mas essa ideia de desenho como design, sim, né? Esse artista pensa o formato onde a imagem dele vai entrar, a sequência como ela vai entrar, em que lugar ela vai entrar. Ao meu ver, esse é o trabalho de um artista visual no livro, é projetar o livro, não é somente as imagens. Mas acontece sim, às vezes tem casos de parcerias, com o designer, com o escritor que também já pode ter pensado num formato, nada impede também essas outras vozes virem a somar aqui com o artista visual. Mas eu creio que essa parte do projeto gráfico, do chamado projeto gráfico e do desenho, especialmente no livro infantil, está muito ligada, sim. A parte visual de um livro, daí eu acho que englobo tudo, eu coloco tudo que é a característica de uma narrativa visual e que a gente consegue ver as imagens como narrativa. Em boa parte desses livros que a gente chama de livro-álbum, né, álbum ilustrado, o objeto também é narrativa. Geralmente, nesse meio, não é visto em pé de igualdade com a escrita. Existe, até pelo próprio uso da palavra ilustração, tem essa relação de subserviência, né? Ela está fazendo uma referência, talvez uma ideia de espelhamento ou de explicação, seja lá como for. A gente pode pensar dessas formas, e tem outras também, mas sempre está fazendo uma referência àquilo que está escrito. Já houve casos até em livro de imagem mesmo, vou até tirar a parte de texto. Livro-imagem é aquele tipo de construção narrativa que não tem texto na narrativa, né? Uma narrativa feita só por imagem, em que eu fiz em parceria com o escritor, e aí o desenvolvimento, não vou entrar em detalhe aqui agora, mas é um desenvolvimento da totalidade do livro em dupla, mas pelo fato dele ser escritor, a referência a ele foi como autor em veículos de comunicação e a mim como ilustrador. Quer dizer, mesmo onde não há palavra, o escritor no mundo do livro foi chamado de autor. E a palavra autor não é a função que o indivíduo teve naquele livro, ele é uma adjetivação da função. Autor é aquele que cria. Se você colocou os dois, um do lado do outro, o escritor e o desenhista, e você adjetiva um e o outro você chama pela função, para mim é uma explicitação da ideia de que a autoria vem pela palavra e o outro é um prestador de serviço. Ele é um revelador, ele é uma impressora da ideia daquilo que a palavra ditou. Ele, na verdade, é a materialização de uma ideia do outro. E não é verdade. Mesmo a imagem que tenta materializar o texto, espelhar o texto tal como ele é, ela nunca vai conseguir. Ela ainda é autoria. São línguas diferentes e são escolhas. Então é impossível não falar em autoria quando você tem imagem presente, quando você tem uma criação presente. E aí, mesma coisa no design. Alguns são mais silenciosos, às vezes o design às vezes, de um livro funciona como um mero suporte. E eu digo mero, não que ele seja irrelevante, mas ele não tem
explicitação da narrativa, ele não foi pensado como narrativa explícita, ele acaba sendo porque também ele não consegue não se comunicar, né? Só a alteração de um couché para um offset já faz toda a diferença numa leitura. Uma narrativa consciente, um projeto que todo... Para mim a ideia de projeto é a consciência anterior da feitura daquela obra. Existe caso de livros que ele é mais silencioso, mas na imagem há sempre uma ideia de narrativa, mesmo quando você quer espelhar, né? São escolhas de um artista visual ali. A imagem no mundo do livro é sempre estrangeiro, não é um mundo da imagem, ele é o mundo da palavra. O mundo do livro é um mundo em que a imagem sempre tem que se colocar, pedir licença, falar, olha, desculpa, eu também posso botar minha voz aqui? É como um estrangeiro, às vezes até bem recebida, mas sempre vai ter que se explicar, vai ter que dizer por que está fazendo aquilo. Você vê, por exemplo, mesmo um livro imagem, ele é chamado de literatura. É um problema isso, eu não estou pensando em literatura, e não que eu não esteja desmerecendo a literatura, porque na verdade é que eu valorizo realmente a literatura. Eu acho que literatura é outra coisa, e o que eu estou fazendo não é aquilo, no caso de um livro imagem. Para mim ele está muito mais próximo, por exemplo, de uma das questões de do cinema, das artes visuais, por exemplo, de um site específico, de uma instalação, né, que se pensar o livro como arquitetura, eu estou colocando uma imagem numa arquitetura que dialoga com essa arquitetura, isso aí é instalação. Né? Site específico, ele é feito para aquele lugar, fora daquele lugar a imagem não funciona. Estou pensando aqui em sequência de tempo, tem a ver com cinema, tem a ver com quadrinhos. Então, enfim, eu acho que o mundo da literatura recebeu a gente de braços abertos, mas não é o lugar das artes visuais. O lugar das artes visuais, talvez na tradição, sejam os museus, as galerias, talvez as ruas, com as intervenções urbanas, mas o livro sempre vai recebe-se os rótulos que são da palavra, e aí depois você tenta se adequar àquilo. O Alvo foi um livro que chegou para mim já com um projeto gráfico resolvido. E que foi um desafio, porque ele não era um projeto tradicional. E eu já estava fazendo alguns projetos com esse escritor, o Ilan Breman, e ele me convidou. Eu falei, me mostra o projeto, e era um livro, segundo o Ilan me falou, ele apresentou, acho que esse projeto já assim para a editora, com o furo. A ideia dele era fazer um livro sobre esse é um reconto, né? É uma história que não foi criada por ele, mas recontada pelo Ilan, e ele tinha a ideia de fazer esse furo atravessando o livro, né? O único lugar onde não tem furo é na quarta capa. Bom, em cima desse projeto, eu tinha que criar narrativa visual. E é interessante porque a história desse livro é a história de um professor que é um sábio do povoado dele. Todo mundo vai procurá-lo para resolver suas questões. E ele sempre resolve os problemas das pessoas com uma história. Ele conta uma história para as pessoas. E todo mundo se impressiona que as histórias casam muito bem com o anseio, a necessidade daquela pessoa, de quem foi procurar. E aí perguntam para ele como que isso acontece, como isso é possível. E ele fala, eu vou contar uma história então para vocês. E ele conta uma história de um arqueiro, era um cara muito bom, um exímio arqueiro, e ele foi, acho que, visitar uma cidade, e ele viu várias flechas no ponto exato, de maior precisão, exatamente no centro de alvos, né? Pintados em parede, em cerca e tal. E ele ficou impressionado com aquilo. Quem é esse arqueiro? Ele viu um menino e falou, você sabe quem fez isso? Ele falou, fui eu. E como que você acertou esses lugares, essas flechas no alvo? Ele falou, simples, eu taco a flecha e depois eu pinto em volta. E aí isso foi a graça lá pra turma desse professor. Ele pega a necessidade daquela pessoa que conta a história e ele constrói em volta daquele anseio, daquela necessidade daquela pessoa, ele constrói a história dele. Como o arqueiro, como aquele menino arqueiro fazia. Quase uma trapaça, né? Eu construí através do furo, do alvo, a minha história em volta. Como esse sábio, não estou me comparando a um sábio, mas eu digo que tem uma relação, às vezes, da história com o processo, que é interessante, né? Eu gosto muito de mergulhar nesses processos, de ver significados do todo com a história, ter relação com o que está sendo dito, digo, o livro, a arquitetura dele, e até o próprio jeito de fazer o livro, né? Então, por exemplo, no Telefone Sem Fio, tem uma coisa com a pintura que me inspirou, a narrativa, que é do Piero della Francesca, então usei um pouco aquele tipo de técnica, enfim, que foi pintura a óleo e tal. Mas, nesse caso, era um desafio, porque o furo se transformou em imagem. A gente abre uma dupla, a gente tem 2 furos. Então, eu tomei partido dessas imagens. Ora, elas
esses dois furos são os olhos de um rosto. Uma hora ele é túnel, outra hora ele é chaminé. Ele vira a parte de cima de uma lata. Então, toda essa relação com a história eu tinha que também considerar agora, não somente o que estava escrito, mas o projeto gráfico, a arquitetura do livro tinha também de comunicação. Esse é um tipo de projeto gráfico que ele não consegue ser silencioso. Ele é explícito, ele tá gritando, olha, eu estou presente, você, leitor, vai me perceber. Então eu tinha duas narrativas e agora eu tinha que me inserir nessas duas narrativas. Quer dizer, eu tinha duas histórias presentes e que eu tinha que lidar com elas. Então essa é um pouco a história desse livro. Eu criei a narrativa e não é uma narrativa espelhada, não espelhei o que o texto estava dizendo e não espelhei também o que o projeto gráfico dizia, porque o projeto gráfico, quando ele diz o alvo, ele está dizendo inteiro que é a flecha que passou pelo livro inteiro. Mas quando eu desenho em volta dele, eu digo, não, ele não é uma flecha que passou, aqui ele é, como eu falei, ele é um túnel. Aí a pessoa não vê mais somente como um furo no livro, vê como um furo do túnel, é como se fosse uma imagem bidimensional que ganhou uma tridimensionalidade momentânea ali. Acho que é um pouco isso, a história desse livro. E é também uma ideia de que o projeto gráfico não necessariamente nasce só do designer. Isso é o que faz da gente humano, né? A gente não é só o que a nossa formação nos permite ser, né? A gente tem ideias para outras coisas. Muitas vezes as nossas limitações não permitem a gente executar. E não sei exatamente como que foi a relação anterior ao livro chegar às minhas mãos. Mas até onde eu sei, foi o escritor que levou para a editora a ideia de um projeto gráfico. Ele já tinha a ideia do texto e do projeto do livro.